Fala pessoal, tudo bem? Turma, na aula de hoje nós vamos entender alguns conceitos básicos sobre a circunferência e círculo. Nós vamos entender a diferença do que é a circunferência, do que é o círculo, e também nós vamos aprender a calcular o valor da constante π, tá? Que vai nos ajudar aí a calcular o comprimento da circunferência e também a área de um círculo, tá bom? Então, turma, basicamente a diferença da circunferência por círculo é o seguinte. Então vocês estão observando essa linha aqui, ó. Essa linha imaginária aqui é chamada de circunferência. Então, se aparecer só essa linha aqui, ó, é chamada de circunferência. Show? Agora, se eu pegar conferência e pintar toda essa região aqui de dentro, ó, só se eu pintar toda essa região aqui de dentro, nós vamos ter um círculo, certo? Então a diferença básica da circunferência para o círculo é essa, é que a circunferência é só essa linha aqui, ó, a linha imaginária, e o círculo é a junção, é a união da circunferência com os pontos dentro da circunferência. Então isso aqui é o que caracteriza um círculo, certo? Quais são os elementos aqui, ó? Se eu pegar esse ponto aqui, observe que qualquer ponto que eu pegar sobre a circunferência, traçar aqui, ó, ligar essa distância com essa daqui, aqui vai ser o centro da circunferência e um ponto aqui qualquer da circunferência. Então essa distância aqui, ó, OA, é chamado de raio da circunferência, beleza? A mesma coisa também nós podemos fazer aqui no círculo. Eu posso colocar aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto central, que é chamado de origem. Eu vou pegar um ponto aqui, ó, também é o raio da circunferência, certo? Então a diferença entre circunferência e círculo é basicamente essa. A circunferência é só a linha imaginária e o círculo é a linha com toda a região interna à circunferência. Bacana? Então, daqui nós podemos tirar alguns elementos, né? OA é chamado de raio. Coloca aqui, esse segmento aqui, ó, OA é o raio da circunferência. E também posso pegar um outro segmento aqui, ó. Se eu pegar esse segmento aqui, ó, que vai passar por esses dois pontos aqui, que não passa pelo centro, eu posso chamar isso aqui de B e esse ponto aqui de C. Esse segmento aqui é chamado de corda da circunferência. Então aqui o segmento BC é chamado de corda da circunferência. Além desse segmento aqui, se eu esticar, olha só, passando pelo centro da circunferência, vou fazer melhorzinho aqui. Se eu tiver um segmento que vai passar pelo centro da circunferência, ligando duas vezes o raio aqui, ó, eu vou chamar aqui de D, por exemplo. Então, o segmento DA ou AD, ele vale duas vezes o raio. Esse segmento é chamado de diâmetro, ou seja, o diâmetro ele vale duas vezes o raio. Então, quer dizer que o segmento AD é chamado de diâmetro. A mesma coisa nós podemos fazer também lá no círculo, tá bom? Mas os elementos principais são esses que nós temos que conhecer. Além disso, turma, nós temos aí o comprimento da circunferência. O que diz o comprimento da circunferência? Diz que se eu pegar o comprimento C e dividir pelo diâmetro, que é o 2R, olha só, diâmetro é duas vezes o raio. Ou seja, se eu colocar uma letra aqui, que eu vou chamar de raio, e aqui também vai ser o raio, R mais R dá 2R. Então aqui nós vamos encontrar uma constante matemática, que eu vou chamar de π. Ou seja, o π é essa letra grega aqui, que representa, que relaciona o comprimento da circunferência com o diâmetro da circunferência. Pronto. Então o π, para encontrar o π, só basta dividir. Então aqui nós podemos, ó, aplicar a propriedade meio pelos extremos, ó. Então com isso, ó, nós podemos encontrar
a fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Então fica C vezes 1, C. Então C vezes 1 dá C. E 2, R vezes π vai ser igual a 2 π R. Olha só, pessoal. Então aqui nós acabamos de encontrar a fórmula para calcular o que? O comprimento de uma circunferência. Então o comprimento da circunferência nós podemos encontrar utilizando essa fórmula aqui, ó, 2πr. Então só basta eu saber o valor do raio e o valor do π. Só lembrando que o π ele vale aproximadamente 3,14. Show? Então vamos fazer um exemplo aqui. Professor, mas eu posso calcular o comprimento do círculo? Posso. Só que o círculo nós vamos estar utilizando mais para a questão de área, tá bom? E já já nós vamos trabalhar aí, nós vamos encontrar a relação para calcular a área do círculo. Então, repetindo, o comprimento nós podemos calcular da circunferência e do círculo, mas a área eu só posso calcular do círculo, beleza? Ou seja, a área é toda essa região aqui interna do círculo. Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos calcular agora aqui o comprimento dessa circunferência aqui, ó, cujo raio é igual a 2 metros. Então só basta nós utilizarmos essa fórmula aqui, ó, essa relação matemática que nós encontramos aqui, ó, beleza? Então quer dizer que o comprimento é 2 que multiplica o valor π, que é 3,14 vezes o raio, que nesse caso é 2 metros. Beleza? Então só basta fazer essa multiplicação aqui, ó. 2 que multiplica 3,14 vai dar 6,28. 6,28 vezes 2. Olha só? Então 6,28 vezes 2. Então 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. Com mais um 5. 2 vezes 6 dá 12. Então o comprimento, pessoal, vai ser 12,56 metros. Então tá aqui, ó. Esse aqui corresponde ao valor do comprimento da circunferência. Só lembrando, ó, 2 que multiplica 3,14 deu 6,28, certo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. O resultado que deu aqui, nós multiplicamos por 2. Tranquilo? Então vamos calcular aqui um outro exemplo. Observe que aqui eu dei o raio. Professor, e se o problema der o diâmetro da circunferência? Vamos observar aqui, ó. Exemplo 2. Vamos supor que o problema aqui agora deu o diâmetro. Olha só, a distância daqui para cá corresponde ao diâmetro. Aqui é o centro da circunferência. Vamos supor que a distância daqui para cá seja de 12 centímetros. Aí a pergunta é, como ele deu o diâmetro, que é a distância daqui para cá, então o raio é a metade do diâmetro. Ou seja, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Se o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio é a metade do diâmetro. Ou seja, é o diâmetro dividido por 2. Então, nesse caso aqui, qual vai ser a medida do raio? O raio vai ser 12, que é o diâmetro, dividido por 2, que vai dar igual a 6 centímetros. Beleza? Então, aqui nós encontramos o raio. Se o raio é 6 centímetros, então nós podemos encontrar o comprimento dessa circunferência. É só utilizar a fórmula 2 vezes π vezes o raio da circunferência, que é R aqui. Então fica 2 vezes 3,14 vezes 6. Então o comprimento, ó, observe que aqui novamente, ó, apareceu 2 multiplicado com 3,14. Então só basta eu colocar aqui 6,28, porque 2 vezes 3,14 é 6,28. Vou multiplicar agora por 6. Então fica como?
6,28 vezes 6, 6 vezes 8, 48, mais 4. 6 vezes 2, 12, com mais 4, 16. 6 vezes 6, 36, com mais 1, 37. Então, qual é o comprimento dessa circunferência? O comprimento é de 37,68. Observe que aqui tem duas casas decimais, então aqui também vai ter duas casas decimais. 1, 2. Então, 37,68 que centímetros. Pronto. Então, turma, observe que é bem tranquilo, bem simples calcular o comprimento da circunferência. Só basta eu utilizar essa relação aqui para calcular o comprimento.